Independente, nesse bloco nós vamos tratar de um tema que tem incomodado muita gente, tem roubado a paz de muita gente, que é a questão da depressão. Nosso entrevistado é o Dr. Davis Rocha, psiquiatra, e que vai esclarecer, tirar todas as dúvidas. Você pode ligar, tem muita gente ligando para o 0 operadora 11 2202 8432. Esse é o telefone que você pode agora entrar em contato com a gente e deixar sua dúvida, sua pergunta. Dr. Davis, seja bem-vindo, muito boa noite. Boa noite, muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com você e com seus telespectadores. Várias perguntas do Rio de Janeiro. Já vamos começar logo com as perguntas. Rio de Janeiro, a Lúcia Lopes. Ela está perguntando, é normal quando uma pessoa passou por uma depressão não se lembrar mais do que aconteceu naquela época? Exemplo, como se fosse um apagão no cérebro. É a Lúcia Lopes, lá do Rio de Janeiro. Olha, depressão é um tempo, uma época da vida muito ruim. E geralmente a gente tende a esquecer, a deixar de lado esses tempos muito ruins. Mas geralmente a depressão é algo que dura semanas, meses, então não é muito comum que se esqueça. A gente pode dizer, eu quero esquecer esse período da minha vida, isso já passou, estou recuperada, mas realmente esquecer como um apagão, não é muito comum. Não é muito comum. Dr. Davis, depressão traz alcoolismo, lá de Teresina, Lourival José. Bom, Lourival, depressão pode levar sim a um quadro de alcoolismo. O álcool sempre foi um tratamento, digamos assim, para quadros ansiosos, não é? Para a pessoa se sentir bem, se sentir melhor, não é? Mas, enfim, muita gente pode usar isso de uma forma errada, como tratamento. Para a depressão, não vai funcionar. Tá. Então, a pessoa começa a tomar todas as noites para poder dormir, por exemplo. Na depressão, a pessoa tem muita dificuldade em pegar no sono, ela acorda geralmente no meio da noite e já não consegue mais pregar o olho. Então, ela toma alguma coisa para dormir. Ou para se sentir bem ao longo do dia. Mas só que isso acaba ciclo que a pessoa não vê muita luz para sair desse túnel. A pessoa não procura quem deve procurar, o médico, o psiquiatra, e aí segue nesse ciclo vicioso, né? E acaba adquirindo vício. Dr. Davis, a respeito da depressão, por exemplo, muitas vezes a gente confunde depressão com outras doenças. Ou, muitas vezes, a gente até confunde um pouco de depressão com tristeza. Sim, claro. Como é que a gente pode estabelecer o que é depressão, uma definição para a gente entender? Olha, é um termo um tanto... não sei se é muito feliz a gente falar em depressão, o nome depressão, porque depressão pode ser um estado de ânimo natural das pessoas, né? Segunda-feira, hoje é o Dia Mundial da Depressão, não é? Você acorda cedo, depois de um final de semana de exageros... Enfim, você pode acordar se sentindo um pouco para baixo. Ok, você pode falar que está deprimido. Né? Depressão, o álcool pode levar a uma depressão do sistema nervoso central, essa sonolência, essa fala arrastada do álcool, isso é uma depressão do sistema nervoso. E a gente tem a depressão, que é a doença. Então, quando a gente fala em depressão, muitas vezes muita gente pensa que é um estado de ânimo apenas. Não, não é só isso. Depressão é uma doença. E depressão não é tristeza. Ela é tristeza e muito mais. Então não dá para confundir uma coisa com a outra. A tristeza a gente tem, é natural, você tem, eu tenho, e nenhum psiquiatra quer acabar com a tristeza. A gente quer acabar com a depressão, que é essa doença que vem, que se acompanha de, além da tristeza, irritação, insônia, aumento ou diminuição do apetite, falta de prazer na vida, falta de prazer nas coisas, vir aqui fazer o seu programa, que prazer que me dá, não sinto mais prazer nisso. Joga bola, ver o meu time ganhar, isso não me dá mais prazer. É como se alguém definiu certa vez assim, que é como se tudo tivesse ficado cinza, meio apagado. Inclusive, fazendo uma referência à vida sexual. Parece que a vida sexual tinha sido atingida naquele casal, é isso? Os prazeres da vida, a pessoa, digamos assim, que ela os perde durante esse período de depressão, durante essa doença. O prazer pela boa mesa, o prazer pelo sexo, enfim, o prazer pela vida. Prazer pela vida. A pessoa pelo trabalho pensa em morrer. Não é? A pessoa pensa, lhe vem ideias de morte com frequência. Isso assusta
a pessoa. A gente está falando aqui de doença, né? A gente está, assim, querendo ser muito claro com você, telespectador, porque tem muita gente na família que não compreende isso e diz, nossa, mas precisa ter força de vontade, precisa ter força de vontade. Sim, sim. E esses refrões muitas vezes acabam afundando ainda mais a pessoa. Nada pior para quem tem depressão do que ouvir isso. Você precisa se endireitar, você precisa se levantar, vai trabalhar, vai fazer alguma coisa. Te digo uma coisa, a gente sempre elogia ou exalta uma pessoa que sofre de uma doença grave, por exemplo, um câncer ou, sei lá, alguma coisa, digamos assim, que afeta a vida da pessoa. E a gente exalta quando ela se vê firme, forte, quando ela procura se divertir. E as pessoas comentam, poxa, tá vendo aquele cara, ele tá com câncer, né? Tá fazendo tratamento, quimioterapia, radioterapia, vai fazer cirurgia. Respeito, né? Mas ele está ótimo, olha como ele está bem, olha como ele está feliz, como ele está de bem com a vida. Será que na depressão isso ocorre? Será que eu nunca vi nenhum depressivo dizer, poxa, eu estou com depressão, mas eu vou me animar, eu vou sair, eu vou esquecer isso, eu vou deixar de lado, depressão, não quero, vamos curtir, vamos lá pessoal, liga para todo mundo, quero te encontrar, vamos lá, vamos sair. É justamente a impossibilidade disso. Não tem como, a pessoa com depressão ela não tem como reagir, não tem como lutar. Para superar isso, o caminho é medicamentoso? Olha, remédio? Boa parte dos casos, sim. A gente considera que depressões moderadas a graves, moderadas quando a gente tem um impacto na vida da pessoa, impacto no trabalho, graves quando a pessoa tem esses pensamentos de morte, tem ideias de suicídio. Esses casos geralmente a medicação é necessária. A gente tem um arsenal bem grande de medicamentos para a depressão. A terapia também é importante, e a gente tem vários tipos de terapia a oferecer aos pacientes. Eu sou psiquiatra, eu vou prescrever medicação e o melhor remédio é a medicação e a terapia. Quem puder fazer as duas coisas juntas tende a ter uma melhor saída para isso. É uma doença, as pessoas, o objetivo do tratamento é a melhora total. Tá certo? Não é só, eu tenho depressão, eu nunca me curo disso. Com ela, vou tocando para frente e pronto. Muitas pessoas tomam remédio e a gente recomenda que tomem o remédio por muito tempo. Pro resto da vida, às vezes. Ok. Isso é para prevenir novos episódios. Muitas vezes o remédio tem que ser tomado porque a pessoa costuma teve uma vez, 2 vezes, 3 episódios depressivos. Olha, eu te recomendo ficar com a medicação. Mas por que a gente tem tanto bloqueio em relação a remédio que seja nesse campo psiquiátrico? Porque eu vejo, por exemplo, tem um problema, sei lá, na tireoide. Vou passar o resto da vida. O médico diz assim, para o resto da vida vai ter que tomar esse medicamento X. Toma-se o medicamento X e não se questiona. Por que a gente quer o tempo todo se livrar dos medicamentos relacionados à psiquiatria? Pois é, eu acho que tem todo esse estigma, sabe, do que é psiquiátrico. Né? Tem esse estigma de que você vai ficar dependente do remédio. Né? Sempre tem um vizinho, um parente que vai dizer, deixa de tomar essas medicações, vão te deixar dependente, para de tomar isso. Entende? Então, e é isso, às vezes a pessoa precisa tomar a medicação por muito tempo justamente para que, enfim, novos episódios deixem de acontecer. Né? Essa coisa de que é remédio para louco, né? Você vai encontrar com a garota bonita e tal, você vai dizer para ela que você está querendo conquistá-la. Né? Eu tomo sertralina, eu tomo fluoxetina, esse cara é louco. Né? No trabalho, por exemplo. Você sofre de alguma doença? Você toma algum remédio? Não. Você não vai dizer que toma, né? Que você faz tratamento para depressão. Não é? O estigma está por aí. Diminuiu muito. Eu devo dizer que hoje em dia as pessoas vão com, digamos assim, com mais tranquilidade a um consultório de psicologia, de psiquiatria. Mas ainda assim existe muito estigma, muito preconceito. Olha, o tema de hoje ele é tão forte e a gente quer ajudar você, quer colaborar com você, a gente quer te dar mais informações. Não hesite, ligue para a gente, 0 operadora 11 2202 8432. Esse é o telefone para você tirar todas as suas dúvidas. Nós estamos falando com alguém que é uma autoridade no assunto, psiquiatra Davis Rocha. Participa de muitos e constantemente programas televisivos. Então a gente vai escolher a dedo alguém que tem boa comunicação, sabe do assunto. Liga para a gente, 0 operadora 11 2202 8432. Paulo, me parece que já tem assim muitas e muitas perguntas. Vamos lá, Paulo, com você. Dalcides, tem sim aqui a Laísa Amadeu, que mora em Criciúma, Santa Catarina, mais uma de Santa Catarina, perguntando como se relacionam a autoestima e a depressão, doutor. A autoestima
pode estar muito baixa. A depressão, além de tudo que eu falei para você, da tristeza, da falta de vontade, da falta de prazer, a autoestima está lá embaixo. A pessoa começa a se comparar com os outros e vê que, poxa, eu não sou boa o suficiente, eu faço tudo errado. Olha para trás, né? Faz uma retrospectiva e vê um monte de coisas erradas que fez, porque a depressão é isso, esse cinza que você falou, parece que está tudo meio sem cor mesmo, exato. Afeta o passado também, afeta o futuro, porque a pessoa não vê perspectiva, acha que isso não vai melhorar. Muitas vezes acha que os sonhos. Muitas vezes acha que a morte é a única saída para isso, e o passado fica também com esse tom cinza. Nada do que eu fiz foi importante, as coisas foram, enfim, desnecessárias, eu me culpo por coisas que eu fiz no passado. Isso é doença. É isso, ninguém está falando em tristeza que você sente quando... Um dia que você acordou um pouco aí chateado com alguma coisa, uma semana que você está um pouco para baixo... Ou quando você perde alguém, quando você perde um ente querido, por exemplo, você tem um período... Isso, geralmente, você se recupera depois de algumas semanas ou meses, né? Depressão, a gente está falando de alguma coisa que começa e quando você acorda, aquela sensação ruim no peito, aquele aperto, aquela angústia... vai ao longo do dia e semanas não melhora, entende? O teu humor está sempre mais para baixo, tá? E nada do que... Você pode até sorrir de vez em quando, achar uma coisa levemente engraçada, mas você sempre volta para aquele nível muito mais baixo do que o seu nível normal de contentamento, Então, você está se identificando, está sentindo que o Dr. Davis está falando para mim. Eu gostaria muito que você ligasse para a gente, 0 operadora 11 2202 8432, participasse com a gente. A Silvia, por exemplo, fez isso, lá de Barbacena, Minas Gerais. A Silvia Maria diz assim, olha, doutor, eu tenho depressão tive depressão após o parto, isso tem 30 anos. Eu já tomei vários remédios e nunca consegui me curar. Hoje não gosto de sair de casa, faço tratamento com Rivotril, Bromazepam e outros remédios. Tenho 63 anos e será que ainda posso ser curada? Se sim, tem algum medicamento? Me ajuda? Olha, é difícil dizer, eu não posso falar sobre medicações aqui, né? Se ela toma esses remédios que ela diz que toma, provavelmente alguém os prescreve, né? Enfim, algum psiquiatra. Então, seria interessante que ela realmente relatasse para o psiquiatra, olha, eu preciso ficar bem, eu não me sinto bem ainda. Muitas vezes, pode ser isso, pode ser que a medicação que ela esteja tomando não esteja na dose correta. Não adianta você dar uma dose baixa, digamos assim, se a depressão requer uma dose mais alta. Não adianta somente tomar a medicação, você tem que tomar a medicação correta, com a dose correta. Então, entendi. Enfim. Eu tive um amigo, por exemplo, que gostava de ir na farmácia para ver lançamentos. Tem, por acaso, algum tipo de medicamento que a gente diz, opa, isso aqui é a última palavra no combate à depressão? Olha, a gente tem os últimos medicamentos que envolvem receptores da noradrenalina e da serotonina, são medicações chamadas duais, que eles aumentam a quantidade desses neurotransmissores na fenda sináptica. A gente tem também outros receptores, como por exemplo a melatonina, é um outro mecanismo de ação para os antidepressivos. E a gente tem um que eu acho que é negligenciado, tá? Que é a eletroconvulsoterapia. Tá? Vulgo eletrochoque. É isso que eu estou vendo aqui. Tem 2 ou 3 perguntas que eu já passei por aqui, só que eu não entendo muito da situação. Eu falei, mas será que eu faço essa pergunta ou não? Pode então, fazê-la. Descargas elétricas, é isso? Sim, sim. Tanto a eletroconvulsoterapia como a estimulação magnética transcraniana são mecanismos que tem... Mas isso não era usado lá no passado? Não é uma coisa antiga? É antigo e se usa até hoje porque é muito boa. Veja, antigamente era usado, digamos assim, sem um fim, sem um critério. Não é? Então, muitas vezes a eletroconvulsoterapia era usada como uma forma de punição. Certo. Tá? Nos Aqueles hospitais. choques, aquela coisa. Exato, não é assim. A gente não faz isso. Hoje a gente tem que usar em casos, por exemplo, eu não quero dizer que seja o caso dessa senhora, que relatou que teve depressão pós-parto e ainda hoje não se sente bem. A eletroconvulsoterapia é um tratamento muito indicado para casos refratários, para as pessoas que mesmo em uso de várias medicações, em terapia, não melhoram. A eletroconvulsoterapia é muito
muito saudável. A gente faz, por exemplo, em pacientes grávidas que não podem tomar certos medicamentos, geralmente a gente recorre à eletroconvulsoterapia. Temos questões, perguntas, Paulo, vamos lá. Da Alcides agora é o Luiz Henrique, que mora em